explanação sobre o que é Boa esse noite a negócio chamado Centro de todos que nos Referência em Saúde, acompanham. que eu vou já transmitir a palavra para o Obrigado nosso pela presidente, o senhor Rafael Rodrigues, audiência. e espero que vocês não só ouçam a informação, mas se tiverem dúvidas, podem escreverem no chat. Aí nessa plataforma que a gente usa aqui no Meet tem uma mão aqui embaixo. Então, se você tiver algum tipo de pergunta, você pode clicar aqui na mãozinha para solicitar a vez e a gente vai coordenando daqui. Então, vamos dar início de fato, né? Eu vou apresentar para vocês hoje quem está presidindo essa organização, quem está presidindo esse senhor, esse jovem senhor aqui de terno cinza, uma gravata prata, o senhor Rafael Rodrigues, e eu passo a palavra para ele como presidente da organização, por favor, senhor Rafael. Felipe, a minha responsabilidade só aumenta. Mas, de qualquer forma, obrigado. Meu boa noite a todos os participantes. E, em nome do professor Takashi, eu saúdo a todos eles. E a gente vem aí apresentar aquilo que nós pregamos no dia a dia, que é a questão do terceiro setor. Mas, evidentemente, com uma estrela maior, eu só queria dar as boas-vindas a todos vocês, mas passar o nosso mestre, professor Takashi, a quem a gente reverencia, e que ele possa nos conduzir nessa apresentação de hoje, tá, professor? A todos, o meu muito obrigado e contamos com a participação e a colaboração de todos. Professor, a bola está com você. Bom, vamos lá. Takashi, Takashi, boa noite. Boa noite para vocês todos aí. Eu só quero fazer um breve comentário aqui. Nós convidamos para esse projeto, né? Nós temos aqui profissionais da área de economia, arquitetura, engenharia ambiental, advogado, contador, assistente social, tá? Então, foram pessoas convidadas aí por nós para conhecer esse projeto, tá? Que você explane qual que é o objetivo dele aí, né? Para que todos entendam. Nós orientamos eles a lerem o memorial, né? Que nos foi encaminhado aí pelo Felipe, tá? E economista também, né? Desculpa, economista também a gente tem aqui no grupo, tá? Formandos e também nós convidamos alguns estudantes aí também da área, tá bom? Boa noite, seja bem-vindo, é com você. Vamos lá. Bom, boa noite a todos, né? O que é esse negócio que nós estamos fazendo? O que é essa situação que a gente está discutindo nessa ideia de centro de referência, tá? Nós trabalhamos muito na área de estruturação de hospitais ao longo do tempo. Nós começamos a fazer isso, na verdade, no final da década de 90. E quando nós começamos a visitar os hospitais para a sua estruturação, nós vimos que havia uma série de falhas, que não era só a questão tributária, da jurídica, da organização, que havia muito mais dificuldade do que isso, né? Isso fez com que a gente amadurecesse ao longo do tempo novas ideias em relação a como fazer a estruturação de um plano de saúde, uma atividade de saúde. A gente sempre brinca que, sim, nós sempre brincamos que os municípios, quando montam a Secretaria Municipal de Saúde, a gente brinca que quando vai na reunião, a gente só fica ouvindo de doenças que estão acontecendo, só se fala de doente. Eu falei, acho que tem que mudar de secretaria. Acho que podia montar uma secretaria de doentes, para cuidar de doentes, e uma secretaria de saúde para discutir saúde, porque não dá. Né? Essas duas coisas não dão certo, né? E muita gente, até por brincadeira, tem gente que até acha ruim sobre isso, né? Mas a pura verdade nisso, né? Bom, o problema não é só isso, né? Toda a medicina ao longo do tempo, nesses últimos anos, principalmente nos últimos 10 a 15 anos, houve uma mudança brutal sobre isso. E o que está vindo agora é pior ainda. São coisas bem mais piores que, se não, nós não prepararmos, não estruturarmos para isso, não tem como você enfrentar isso. Cada vez mais vai ficar marginalizado, né? Essa situação, né, caiu no nosso colo, literalmente, essa situação,
quando a gente estava fazendo toda a estruturação de vários hospitais no interior do Brasil e quando nós fomos solicitados, juntamente com o pessoal do SUS, no sentido de implantar um sistema moderno para que pudesse ter todo um trabalho para evitar a questão de prontuários duplicados, uma série de situações. Então, com isso, o SUS nos solicitou se poderia fazer um balão de ensaio com alguns hospitais do Brasil. E já que a gente está trabalhando sobre isso. E nós fomos incumbidos em um hospital no interior do Paraná como servir como base desse mecanismo. Foi escolhido o hospital. E nisso o governo então colocou à disposição computadores, treinamento das pessoas, tal, para que a gente pudesse implantar um sistema eletrônico que eliminasse fora toda a parte de prontuário de papel, receituário de papel. Professor, Bom, não? o áudio tá um pouquinho. Tá, melhorou? Não, não, ainda tá muito baixo ainda. Deixa eu Tá ver. bem baixo. Está no máximo aqui já. Vamos lá. Está melhor agora? Agora melhorou. Agora, Vamos lá. Vamos botar o microfone na cara aqui. Não tem jeito. mas Então, ainda tá baixo, professor, tá ainda. bom. Aqui no aparelho está o máximo já. Entendi. Bom, acontece o seguinte, como nós começamos a analisar essa situação e quando nós começamos a ver essa situação de como deve funcionar esse mecanismo, então o governo nos deu todo o apoio, o suporte, como eu falei para vocês, deu o computador, deu o software, deu treinamento pessoal e aí começamos a implantar esse mecanismo de tal maneira que a produção do dia estaria todinho no computador e às 16 horas o sistema fechava, a cada 24 horas ela fechava um ciclo. Então, às 16 horas foi escolhido e às 16 horas e 5 minutos depois, a produção dos 24 horas anteriores já estava depositado na conta do hospital. Então, foi feito esse tipo de aplicação e foi colocado em toda a operação desse mecanismo. Né? E aí teve a primeira surpresa. Né? Qual foi a primeira surpresa? Que apenas 5% dos médicos sabiam mexer com o computador. 5%. Então, o treinamento não era para administrador, para o contador, para o recepcionista, balconista, que todo mundo concentrou nisso. O problema era o médico em primeiro lugar. Então, teve que mudar todo o sistema de treinamento para poder treinar os médicos no processo. Isso nós estamos falando no ano 2000, 21 anos atrás. O governo teve que abortar o sistema, já que não conseguiu colocar isso à disposição para falta de treinamento e capacitação do pessoal. Isso há 21 anos atrás. Bom, daí para cá, o que aconteceu? Piorou o cenário. Por que piorou? Porque todo o sistema de imagem, um monte de coisa, começou a ser todo informatizado e com isso mudou todo o conceito sobre isso. Então, houve uma evolução enorme na área de saúde nesse ponto e os profissionais não evoluíram para isso. Então, daí a necessidade que começamos a discutir, que há uma necessidade de criar um centro de referência, um centro que possa servir de base de informação para orientar os profissionais de saúde. Então, com esse tipo de estrutura, nós começamos a ver que haveria uma necessidade muito grande de fazer um trabalho, que precisava chamar outros profissionais de outras áreas que pudessem estar formatando esse núcleo de trabalho. E com isso que foi feito todo um trabalho de referência para isso. O objetivo nosso é construir um hospital? Sim. Né? Nós queremos construir um centro médico? Sim, mas não agora. Por quê? Se nós não estruturarmos primeiro os profissionais que saibam fazer um projeto, que saibam fazer um planejamento, que saibam fazer uma administração adequada do processo e que tenha um médico um comprometimento de que ele possa trabalhar na interação da sua atividade com outros profissionais, integrar os outros profissionais no processo, se não fizermos esse tipo de jornada de trabalho, nada adianta. As experiências que nós vimos no interior do Brasil foi surpreendente nesse aspecto. Então, teve vários casos de hospitais que realmente foram surpreendentes
em número de resultados, quando apenas o médico conversa com uma enfermeira ou atendente, tem uma conversa só, troca sobre informação de paciente, coisa mais simples do processo. Não simplesmente o médico vai chegar no final do dia e está lendo, né, o prontuário que está anotado só no papel só. Não. Vem conversar com o pessoal. Olha, enfermeira, o que o tal paciente teve? O que aconteceu? Não aquilo que está escrito no papel só. Então, são situações de que uma pequena conversa simples do processo muda todo o cenário do mecanismo. Então, esse tipo de experiência que foi adotado, nós começamos a somar e observar esse ponto que nós chegamos à conclusão que precisa montar não só, né, um consultório, um centro médico, um laboratório ou um hospital. Havia uma necessidade de treinar, capacitar, entender as pessoas para que seja engajado nessa equipe de trabalho pessoas que tenham comprometimento para isso. Então, daí surgiu a ideia de fazer o centro de referência. O centro de referência que nós estamos falando aí, aqui em Manaus, não é só ela. Nós temos duas unidades que estamos trabalhando com isso. Uma unidade no interior de São Paulo, uma outra unidade no Rio de Janeiro, e tem uma unidade Não também está dando para ouvir. uma quarta unidade está sendo feita também no estado de Mato Professor, Grosso. Alô? Ou não? o pessoal está falando aqui para mim que o áudio está muito ruim. Eu, particularmente, estou conseguindo ouvir. Eu não sei se os demais estão. Podem abrir os microfones, gente. Pode. Não, eu acredito que não. Talvez tenta tirar e colocar de novo, Takashi, que eu acho que é algum mau contato, porque o seu som vai e volta. E tá bom. Felipe, eu estou ouvindo bem, tá, Felipe? Eu estou ouvindo bem. Nós também aqui. Eu estou ouvindo bem, viu, Felipe? O áudio está baixo. O áudio está baixo. Deve ser mau contato. O seu microfone está desligado. Estava mexendo em outro lugar. Tudo bem? Está ouvindo melhor? Eu acredito que sim. Aqui está normal. Tá normal? Aparentemente tá bom. Tá bom, vamos lá. Então, a nossa experiência nesse trabalho, ao longo do tempo que nós começamos a recorrer esse Brasil inteiro, nós já mexemos em mais de 400 unidades hospitalares no Brasil. Não estamos falando só apenas de alguns hospitais ou clínicas que nós mexemos. Esse volume de trabalho que nós desenvolvemos ao longo desse tempo nos permitiu fazer esse tipo de uma visão diferenciada de que havia necessidade de buscar formas alternativas. E isso a gente tem conversado com vários tipos de profissionais de saúde no Brasil e todos eles têm essa posição bem claro que realmente precisa ter uma linha mais humanística no processo. Não estamos filosofando coisa parecida, não. Nós estamos querendo ver a forma de reduzir custos, ganhar mais rapidez no processo, eficiência, para que corra menos risco ao paciente no processo, que possa atender melhor no processo. Hoje, com todo o avanço dos aplicativos que está surgindo, com todos os novos equipamentos que estão fazendo no processo, se nós não começamos a pensar com as nossas cabeças, né, não estando de acordo com esse tipo de conceito no processo, nós vamos ficar simplesmente alijados de todo o sistema. Então, daí a ideia de sair como um centro de referência. Qual saúde, qual tipo de saúde, qual tipo de especialidade, qual tipo de ação que nós vamos fazer, não cabe a nós fazermos isso, e sim nós estimularmos com que haja interesses profissionais. Então, o que nós estamos começando a fazer hoje nesse processo é poder começar a explicar qual o conceito desse centro de referência e, dentro dela, o que nós queremos é avançar com esse tipo de trabalho. Ao mesmo tempo, nós queremos assessorar as unidades já existentes hoje, de clínicas, hospitais, as pessoas centros de diagnóstico, laboratórios, que estão hoje passando uma dificuldade financeira enorme, puramente por não ler a própria Constituição Federal. Então, com isso, o que nós estamos querendo mostrar com o grupo não estamos só discutindo um novo projeto hospitalar, coisa parecida. Sim, vamos se discutir? Vamos.
As soluções técnicas hoje implantadas, né, em qualquer hospital que tenha mais de 10 a 15 anos de existência, qualquer hospital recém-construído, de 10 a 15 anos, já está obsoleto com as novas tecnologias chegando nas suas portas. Então, essas unidades, dentro de 15 a 20 anos, vai entrar em colapso no processo. Os hospitais mais antigos estão hoje investindo de maneira desesperada para que possa atender essa demanda do processo. Projetos mal organizados, projetos mal feitos, né, acabam dando um passivo socioambiental enorme para aquela unidade. E não só no sentido de um passivo socioambiental, mas sim de própria pessoa, recuperação das pessoas, a demora que está acontecendo nesse mecanismo. Então, esse tipo de situação não tem cursos que possam orientar esse mecanismo. Então, o curso, por exemplo, de administração hospitalar, você vai aprender a trabalhar com o papel do hospital, só isso. O profissional da área de saúde, o médico, o enfermeiro, o que for, não tem noção da parte de gestão e administração. Então, há necessidade que as pessoas sejam preparadas para essa finalidade. Não só na questão tributária que nós estamos discutindo, das vantagens tributárias que nós estamos oferecendo nesse mecanismo, é sim muito mais a estruturação das suas atividades. É impressionante a forma que nós encontramos ao longo do conhecimento das nossas andanças em vários lugares no Brasil, o que nós encontramos em situações extremamente críticas é extremamente assustador. Então, com isso, nós vimos que há necessidade desse tipo de conceito. Isso nós estamos falando não só hospitais do interior, só não. No próprio hospital em São Paulo, por exemplo, no próprio Hospital das Clínicas, que é uma referência no processo, você pega outros hospitais, que nem a Albert Einstein, um monte que são referências no processo, a luta deles para poder se modernizar, poder acompanhar o mecanismo é uma coisa incansável. E aquele negócio não dá para dar uma piscada que nós falamos. E, no entanto, as outras unidades de negócio não estão nem aí, não estão fazendo da maneira que eles falam assim, nós estamos fazendo o que nós podemos fazer só. Né? E é uma total falta de responsabilidade, que a coisa é muito pior que isso. Então, como isso fazer com que haja essa conscientização? Então, a proposta do centro de referência é exatamente isso. Primeiro, discutir, treinar, capacitar, aprender a enxergar o processo para depois entrar em projeto do processo. Que se hoje nós sentarmos hoje com um grupo de engenheiros, arquitetos, um monte de coisa, e discutirmos o projeto civil no processo de arquitetura, vai ter N tipos de solução mirabolante no processo. Será que isso está atendendo às normas de responsabilidade social, em primeiro lugar? Será que essas instalações vão suportar os novos equipamentos, os novos métodos de trabalho? E como é que seria, no caso, né, a questão de novos equipamentos que está chegando e como é que isso tem que ser instalado no processo? Então, muitas vezes, o próprio arquiteto, os próprios engenheiros também têm toda uma dificuldade sobre isso. Por quê? Porque também não tem conhecimento, orientação sobre isso, não tem curso para isso. Com isso, a falta dessas informações vai levar a desastres em termos de projeto. E não só isso, né? Um projeto mal feito no processo vai fazer com que haja uma disseminação mais rápida da doença, ou vai ser simplesmente, vai ter um sistema de causa de infecção hospitalar. Nós já vimos isso em muitos hospitais, quando a gente começa a comparar os dados e começa a ver os números de infecção hospitalar, a gente vê que não era o procedimento do enfermeiro, do médico, ou do pessoal que estava errado. Não, porque a solução arquitetônica apresentada estava errada no processo. Então, essas situações que nós queremos começar a discutir. Então, dentro do projeto de centro de referência, nesse trabalho que está sendo proposto nesses dias, apenas nesse primeiro momento, é para dar uma pincelada sobre o que é o projeto, principalmente no caso de Manaus, qual é a intenção nossa no processo. Depois disso, o que nós vamos fazer é um aperfeiçoamento para cada um dos segmentos. Isso é, nós vamos dividir em 3 grupos de trabalhos. Um grupo é a parte administrativa, de como fazer a administração, como fazer a documentação para esse processo. A outra é a parte de projeto,
Então, é voltado para os engenheiros, arquitetos, instaladores, um monte de coisa, para poder aprender como fazer os projetos com o menor impacto possível, de tal maneira que possa respeitar não só as normas convencionais da vigilância sanitária no processo, a gente está na frente do processo para que a gente possa fazer outras soluções mais avançadas para não ser pego na contramão. E o terceiro grupo é o pessoal de profissionais da área de saúde. Então, são os médicos, enfermeiros, né, anestesistas, né, cada uma na sua especialidade, para que a gente possa sentar e poder ver como a gente pode fazer. Isso não depende da instalação, de ter a instalação pronta do hospital ou o serviço ambulatorial pronto aqui. Não. Atualmente, nas suas instalações, onde vocês trabalham hoje, nos seus consultórios, nas suas instalações, como é que a gente pode ajudá-los? Como que a gente pode implementar, começar a ter essas informações locais, de tal maneira que, com isso, o grupo possa dar suporte às instalações existentes hoje. Então, não estamos querendo fazer uma espécie de um cartel para tomar conta do pessoal. Não, não é nada disso. Ele é aberto a quem o interessar no processo. E assim o grupo pode fazer um balão de ensaio, começar a fazer uma série de experiências e atividades que possa estar dando consultoria para essas unidades, assim como prestar serviços e, junto com isso, estaria todo mundo tendo um ganho. O ganho tanto das pessoas, das instalações atuais, com redução de custo em termos de novos negócios, assim como os profissionais que vão dar suporte administrativo ou de projeto, de como fazer, desenvolver novas técnicas, soluções para projetos, de tal maneira que com isso haja uma espécie de uma combinação das partes para que com isso a gente tenha uma referência. Por isso que nós estamos falando de Centro de Referência de Saúde. Por isso esse nome, para ser uma referência. Então, quem trabalha hoje com software nessa área de saúde? Quais são as dificuldades que eles encontraram? Como está sendo desenvolvido? Será que esse software está atendendo a todas as normas? Recentemente, estava conversando com uma empresa que trabalha com software. E a pessoa falou, não, eu tenho um modelo de software que já foi testado, trabalhando em tantos hospitais, não sei o quê, me deu uma série de referências. Eu falei, eu não quero saber, cara. Né? Até ficar assim, indelicado no processo, meio grotesco no processo. A pessoa falou, por quê? Porque vamos fazer o seguinte, por acaso te orientou que nesse software que você está fazendo de gestão do hospital, da clínica, você considerou a norma de contabilidade, o balanço orçamental? A pessoa, não, a balança não é comigo. Não, é assim, sim. Se você não tiver no seu software de administração a informação correta no processo, você vai ter que fazer simplesmente voltar para refazer o programa. Né? Aí a pessoa, não, nós fazemos a customização do processo. É para evitar isso, porra. Você não entendeu? Né? E o serviço mal feito seu, você vai para a customização, vai ter que pagar outra vez? Né? A pessoa ficou meio chateada com a posição que eu fiz. Mas não. Então, para evitar isso, para evitar tais customização. Porque a customização nada mais é do que cagada no trabalho mal feito que consertar, porra. Então, trazendo linguagem tecnicamente, é isso. Então, por que não faz uma coisa já planejada? Né? A pessoa ficou meio constrangido, meio puto, literalmente, comigo, mas vamos pegar um exemplo, vai. Como é que você lança a conta de luz? Falei, não, a gente põe na contabilidade, a gente lança o valor que tem que pagar. Sim. E agora, você não viu que tem outro dado daquela porcaria daquela conta? É o quê? Ué, tem um negócio chamado quilowatt-hora que você gastou, pô. Aliás, você pode ver que toda a conta de luz é obrigado a apresentar o consumo dos últimos 12 meses em forma de gráfico ou número. Aquela porra lá tem para quê? Falei. A pessoa ficou meio assustada, não sabia. Falei, você vai customizar isso também? Falei. Então, se você vai lançar a conta da despesa de energia elétrica, eu tenho que lançar esse quilowatt-hora. Eu tenho que verificar o que houve do ano passado para esse ano. Mês passado, vai. Aumentou o consumo de conta de luz? Qual a relação com o prontuário com as pessoas que entraram no hospital? Aumentou o número de pessoas para justificar o número de consumo ou não? Aí ele falou, mas isso ninguém me falou. Falei, vai ter que customizar também, né? Não é isso? Então vai ter que customizar toda hora.
Então, que tal sentar antes para poder saber isso? E você ter uma proposta de um software que você pode alertar sobre isso. Assim por diante, material de consumo, um monte de coisa. Então, se o setor de software, setor de projeto, setor de compra, RH, a pessoa não tivesse esse tipo de conhecimento no processo, vai acabar toda hora tendo que customizar e a gente vai ficar só customizando, não sei, só gastando dinheiro para isso, sem chegar numa conclusão, se tudo isso já está normatizado, porra. Então, basta você pegar o que está falando das normas. Se você não conhece o que é isso, sente com o seu contador, sente com o pessoal da compra, e aí sentar junto com isso e vamos fazer esse tipo de trabalho. Isso é customização. Ou melhor, otimização do tempo. Não é customização, não. Não é custo, não. Né? Então, são ações que, infelizmente, não é uma linguagem convencional, é uma linguagem mais técnica do processo. Então, o papel do trabalho que nós estamos querendo fazer nesse centro é colocar à disposição dos profissionais que haja esses interesses e que venham participar conosco para formar uma jornada de trabalho, de aprendizagem, e o que a gente puder ensinar, o que nós temos de conhecimento, o que nós acumulamos ao longo do tempo, nesse acúmulo que nós fizemos, nas visitas em vários estados brasileiros, nas várias realidades brasileiras, que nós estamos querendo repassar para formar esse grupo de trabalho com o pessoal. Então, a proposta aqui dentro do Centro de Referência, esse live que nós estamos fazendo, é no sentido de que é aberto aos interessados, venham participar, não estamos falando de ninguém que vocês têm que trabalhar com a gente, nem nada, não estamos cobrando nada disso, pelo amor de Deus. Nós estamos querendo ver quais são profissionais que têm interesse. Para nós não interessa onde essa pessoa esteja. Para mim, se está no Amazonas, se está no Rio Grande do Sul, se está em Santa Catarina, se está no interior de Rondônia, não tem problema nenhum. O que nós queremos é discutir isso para que haja uma comunicação entre as pessoas e aqueles que tiverem interesse em engajar conosco, estamos colocando à disposição para isso. Então, esse é o objetivo do centro. Bom, vamos lá abrir para perguntas e quem tiver dificuldade, por favor. Não, mas eu vou já ligar para você. Rafael, desliga o microfone, por favor. Bom, está aberto a perguntas. Vamos lá. Pessoal, está aberto? Está, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu vou, como responsável aí pelos convidados que nós trouxemos, a proposta que o Takashi está colocando de trabalho é a seguinte, tá? Vamos começar do começo. O Takashi é um grande especialista, é o maior especialista na ferramenta de terceiro setor que nós temos aqui no Brasil, tá? Do meu entendimento, hoje, o Grupo Médico Santa Clara, ele se tornou uma associação privada. Nós passamos a ser uma associação agora, tá? Nós passamos a ser uma organização de terceiro setor. Então, nós pegamos uma empreendedora que conhece bem o segundo setor, né? E estamos fazendo aquilo que o governo deveria fazer, que é o terceiro setor. Então, essa junção aí, ela dá uma excelente ferramenta de trabalho aí, que nesse caso seria o terceiro setor, tá? A proposta de trabalho que o Takashi está trazendo é que nós possamos formar um... Ficou mudo. O microfone está mudo. Eu parei. Onde que vocês ouviram? A proposta. A proposta que o Takashi está trazendo para nós, como o maior especialista em terceiro setor do Brasil, é que nós montemos um grupo de trabalho e que esse grupo de trabalho seja desenvolvido e capacitado por ele, para que nós tenhamos a oportunidade de criar um centro de referência em saúde, tá? Esse centro de referência, ele já tem um local, ele já tem um plano arquitetônico, né? Mas, no caso, o Takashi quer ensinar os arquitetos a como desenvolver
de forma responsável esse plano, né? E aí hoje, nós aqui do Grupo Médico Santa Clara, que estamos fazendo uso dessa ferramenta para administrar a nossa empresa agora, né? Estamos sentindo falta desses profissionais. Nós não temos arquitetos que entendam o conceito do terceiro setor. A nossa contabilidade, o nosso jurídico estão em formação sob orientação do Takashi, né? Nós não temos engenheiros ambientais que entendam o conceito do terceiro setor, nós não temos economista, advogado tributarista aqui no nosso estado, né? Que entendam. E o nosso objetivo é nós fazermos um projeto em que a gente possa ser referência em saúde, né, para o nosso país, tá? Só que para isso a gente precisa desenvolver esses profissionais, porque hoje nós não temos esses profissionais, eles não entendem a ferramenta, eles não sabem o que é. E quem perde é a nossa economia, a nossa sociedade, porque nós vamos fazendo empreendedorismo e fazendo projetos, só que de maneira errada, de maneira socialmente irresponsável, tá? Muitos ouvem falar em terceiro setor não é benemerência, não é caridade, é uma ferramenta altamente profissionalizada, que exige conhecimento em gestão, que exige o apoio e assessoria de profissionais também competentes e, como eu estou colocando aqui, que tenham entendimento, tá, da ferramenta. A nossa proposta é que a gente forme esse núcleo duro. Nós, hoje, além do Grupo Médico Santa Clara, nós temos outros empresários na capital que pretendem fazer projetos em terceiro setor, né? Mas que, assim como nós, sentem falta de especialistas na área desenvolvidos, nas diversas áreas dos setores, tá? E eu, como empresária, relato isso porque eu tenho sentido isso na pele, né? Eu tenho diariamente sentido essa falta. Então, o objetivo de convidá-los aqui é para que a gente forme esse time, né? Nós, enquanto Santa Clara, queremos trabalhar em conjunto. Qual que é a diferença de trabalhar no terceiro setor para o segundo setor? É justamente nós trabalharmos em conjunto, em prol de tudo, né, e de todos, olhando a sociedade como um todo, tá? Como o Takashi mesmo relata, uma associação privada ela não trabalha sozinha, né? Nós precisamos agregar as pessoas, agregar os profissionais, mas tudo isso de maneira profissionalizada, né? Não é uma brincadeira, não é benemerência, né? Não é nada que não seja profissionalizado. A proposta que o Takashi está colocando agora é essa, que através dele, que é o maior especialista do Brasil, que nós possamos desenvolver esse time aqui, para que nós possamos alavancar esses projetos de saúde aqui no Amazonas, né? E eu, como empresária do ramo de saúde, né, que tem um planejamento estratégico também de crescimento, tenho abraçado esse projeto porque ele é completamente possível, né? Ele é completamente viável e ele é completamente importante para que a gente gire a saúde e a economia do nosso estado, tá? Então, com o que o Takashi falou e com o que eu falei, alguém tem alguma dúvida, pode se pronunciar agora. Alô? Fale, Rafael. Boa noite a todos. Eu queria dizer a todos os nossos amigos participantes desse encontro que eu vivi esse projeto desde o início e foi esse projeto que me levou a entrar no terceiro setor. Até porque, até então, eu achava que eu conhecia muito do terceiro setor pelo simples fato de ser o fundador do Grupo de Apoio à Criança com Câncer no Amazonas. E lá eu fui presidente durante 12 anos. Eu achava que eu conhecia muito do terceiro setor, e aí, quando eu conheci esta ferramenta,
apresentada pelo Felipe e depois concretizada pelo professor Takashi, eu tive que me conduzir a minha insignificância em perceber de que muito pouco eu conhecia do terceiro setor. Na verdade, o terceiro setor ele vai muito além disso tudo. E uma das primeiras missões que o professor Takashi me passou foi justamente esse projeto de a criação de um centro de referência de saúde. E aí eu me dirigi à pessoa dele e disse, mas professor, por que fazer um centro de referência aqui quando nós temos no Sudeste os maiores centros hospitalares da América Latina? E aí eu me referi mais precisamente ao estado de São Paulo. E aí ele, evidentemente, com a sua visão, com a sua clareza, nos disse o seguinte, olha, Rafael, nós precisamos criar um novo polo de saúde fora desse eixo da região Sudeste. E eu disse para ele, então, conte comigo, nós precisamos. Amanhã eu vou correr atrás já do terreno. Ele disse, não, o terreno a gente já tem definido, você só precisa convencer o proprietário a nos ceder. E eu disse, mas por que tem que ser justamente esse terreno? E aí, pelas razões técnicas apresentadas, ele me disse, Rafael, tem que ser numa área que fique a 5 minutos do aeroporto, uma área que não tenha invasão, uma área que não permita ter engarrafamento, porque saúde não pode esperar. E aí eu pude compreender o tamanho, a magnitude do tamanho desse projeto, que seria o centro de referência. E aí nós comentamos o seguinte, professor, então tem toda uma lógica, porque nós estamos na região de maior biodiversidade do planeta. Essa instalação desse hospital vai trazer para a região benefícios imensuráveis. As indústrias dos produtos na área de tecnologia hospitalares, na questão de trazer indústrias de remédios e de fármacos para cá, além de que nós estamos na região mais importante do planeta. E diante dessas colocações do professor, eu disse, professor, então conte comigo. Então, esse é um dos motivos pelos quais houve uma opção do nosso mestre Takashi em decidir que esse centro deveria ser aqui na Amazônia, mais precisamente no estado do Amazonas. E aí eu disse para ele, professor, e cadê os investidores? Ele disse, Rafael, os investidores, eles não serão dono desse complexo. Nós ensinaremos as pessoas, as associações, as organizações, tudo de modo a aprender o terceiro setor, porque seria muito fácil um grande investidor do tipo de uma Siemens, de uma GE, de uma Philips, que são os grandes fabricantes de produtos hospitalares, aportar esse dinheiro aqui na região, né? E eles fariam isso de bom agrado, porque no momento que eles investem uma grana aqui, as ações das bolsas de valores deles em Nova York iriam triplicar. E o que é melhor? Esse recurso aplicado aqui na Amazônia renderia para ele a chamada renúncia fiscal. E ele diz, não, esse hospital tem que ser da gente, dos amazônicos. Então, isso me cativou muito, isso me levou a dedicar pelo terceiro setor, porque até então o meu foco era na saúde, e aí eu pude perceber que o terceiro setor ele atua dentro
da Constituição brasileira, no seu artigo, todos os direitos do cidadão: saúde, educação, lazer, segurança, né? Hoje, eu estou, de forma provisória, como presidente desse centro de referência, e a mim fico muito feliz da doutora Lucimar tomar a iniciativa de fazer essa discussão em cima dos projetos, convidando pessoas profissionais para que pudessem nos ouvir e debater, mas eu não poderia deixar, evidentemente, de dar meu testemunho da importância que tem esse projeto dentro do contexto nacional. Eu, como amazônida, durante a minha vida toda, nos meus 63 anos, eu sempre ouvi das pessoas aquela condição de que a Amazônia era o fundo de quintal. E aquilo sempre me incomodou, né? Mas hoje eu tenho a certeza de que sim, aqui é a região mais importante do planeta. Por quê? Porque não há nada que se discuta de uma forma internacional que não passe por aqui. Quando se fala em água, obrigatoriamente nós temos que falar da Amazônia. Pelo simples fato, nós temos hoje 80% da rede hidrográfica do planeta de água potável. Quando se fala em floresta, nós temos a nossa Amazônia. Quando se fala em minério, nós temos os maiores jazidas do planeta. Então, é chegado a hora do terceiro setor funcionar na região mais importante do planeta. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, evidentemente, já não querendo me delongar muito, de dizer aos nobres amigos que estão nos ouvindo que esse projeto não é um mero projeto, mas é um projeto que irá mudar as diretrizes desse planeta, né? E eu falo isso com uma certa emoção, porque eu, sendo da região, eu consigo observar o quanto que é importante projetos dessa natureza para a nossa região. E isso me leva à certeza de que pensar pequeno e pensar grande, o trabalho é o mesmo. Então, eu compartilho com todos aqueles que acreditam que nós podemos, sim, realizar um projeto de uma envergadura fantástica, trazendo para isso grandes empresas, trazendo para isso um polo de saúde, desenvolvendo a sociedade, porque o terceiro setor ele visa muito a sociedade, a questão humanitária, e eu, para terminar, não poderia expressar os meus sentimentos e dizer dos meus agradecimentos de hoje estar inserido dentro desse contexto. Eu espero que tenha sido esclarecedor o meu depoimento, e aqui, evidentemente, que eu não posso deixar de agradecer as pessoas que aqui me trouxeram. Inicialmente ao Felipe, né? E, evidentemente, consequentemente, o nosso grande mestre, que é o professor Takashi. Obrigado por vocês me ouvirem esses poucos minutos aí, tá bom, amigos? Um forte abraço a todos e vamos continuar com a nossa reunião. Ok, obrigado, Rafa. Por questão de ordem, o próximo é o Cristóvão Costa, e depois vem o arquiteto Renan. Por favor, Cristóvão. Opa, boa noite. Uma pergunta, o centro do Amazonas, ele vai funcionar como uma casa de misericórdia, das Santas Casas de Misericórdia? Não, ele é totalmente diferente. Ela é uma instituição do terceiro setor, sem fins econômicos, no entanto, ela não é só para atender o SUS, não. Ela vai atender tanto o SUS como o privado. E a ideia é trabalhar com especializações, então, principalmente com alta complexidade, coisa que não é comum ter nos hospitais, tá?
Então, ela é um pouco diferente do hospital geral no processo. Então, na verdade, não vai concorrer com nenhum tipo de hospital que tenha na instalação nas proximidades do processo. Ela é totalmente diferente nesse conceito, tá? Ela é voltada muito mais para o hospital de alta complexidade, na verdade. Tá? Certo, entendi, professor. Ok, obrigado, Cristóvão. Arquiteto Renan, por favor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, primeiramente, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de fazer parte dessa reunião, que pelo senhor Rafael aí que se pronunciou, deu para entender a magnitude, né, que é algo bem grandioso, e agradecer a Deus, né, que isso vai ser implementado aqui no nosso Amazonas. Me apresentando, eu sou acadêmico de arquitetura, estou no 10º período, já concluindo, né, e a minha pergunta vai para o mestre Takashi em relação aos projetos relacionados a essa área hospitalar, como que ele se vincula hoje com o BIM, né, essa tecnologia que está hoje tomando mais força nessa área de arquitetura, né, o Building Information Modeling. Sim. Se não tivesse o sistema BIM, a exigência do sistema BIM demorou, na verdade, né? A gente já praticava isso na execução convencional, mesmo na base ainda de papelzinho em 3 dimensões, a gente já fazia isso normalmente antes de ter o sistema BIM. Então, sou da área antiga ainda, a gente já fazia esse tipo de trabalho, né? Sem essa ferramenta, não sei como que as pessoas conseguem trabalhar, que a gente chama, tá? Então, ela sim vai ser utilizado. Inclusive, uma das pessoas que está conosco no grupo também é um grupo especializado nisso. Temos um grupo de trabalho em São Paulo, chamado IDEA, que é uma organização que é formada pelos professores da USP já, e a organização já tem 29 anos no Brasil, e ela faz esse treinamento de capacitação BIM Brasil fora, tá? Então, com isso, tá dentro da programação nossa, faz parte do processo, tá? Então, isso, inclusive, vão ter oportunidade do pessoal poder trabalhar com esse conjunto de informações, tá? Perfeito. No caso, esses profissionais que o senhor citou há pouco, eles vão ministrar algum tipo de treinamento para essa área? A ideia é o seguinte: em vez de fazer um treinamento, um cursozinho, com coisa parecida, a gente está querendo desenvolver o projeto com o treinamento, tá? Então, com isso, a gente está querendo fazer esse tipo de ação, que é justamente pegar um engenheiro, arquiteto, eletricista, um monte de coisa tal, para poder se reunir com fazer esse tipo de conceito desse projeto, tá? Para não precisar, um faz uma parte, depois passa para o outro, depois passa para o outro, quer desfazer do outro. Então, para evitar esse tipo de processo, a ideia é fazer esse pacote, por isso que formar o grupo do projeto, tá? Tem um grupo de administração, tem um grupo de projeto e o grupo de profissionais de saúde, tá? Entendi. E, inclusive, tem um detalhe, tá? Durante esse período de trabalho, pessoal que quiserem fazer esse procedimento, também pode formar núcleo de especialização nisso. Nós já fizemos um acordo com a Associação de Manaus, Engenheiros e Arquitetos daí de Amazonas, já foi celebrado já um termo de cooperação para que a gente possa fazer isso. Então, se você estiver formando no processo, você vai automaticamente vai estar trabalhando com isso, com o pessoal para isso. Então, o treinamento não é simplesmente para treinar só, não, é para desenvolver realmente o projeto, tá? Tá bom? Isso aí. Tudo bem? Mais perguntas? Sim, sim, professor. Nós temos o senhor Daniel Tá. como próximo. Boa noite, licença a todos. Meu nome é Daniel Cunha, eu trabalho com o Dr. Silva, estou concluindo também o curso de Direito. Em primeiro lugar, ele me incentiva muito, né, a entender bem essa área. Ele diz que o terceiro setor é o futuro, basicamente, aqui no Amazonas, mas eu também tenho algumas dúvidas. Hoje eu estou concluindo o curso de Direito e eu preciso dizer que acho que quase findado 10 períodos, eu ouvi quase nada sobre o tema na faculdade e vejo que existe uma grande dificuldade administrativa em relação à situação, né? Então me surgiram algumas dúvidas em relação à temática.
primeiro lugar, doutor Takashi, eu gostaria de entender se as áreas de atuação do terceiro setor elas podem ser expandidas a mais áreas além da saúde, e perguntar um pouco também sobre material de estudos para aprofundar as questões jurídicas. Eu vi que o núcleo aqui de formação dos profissionais de início, eles visam mais a fundação, né? Mas eu acho que posteriormente a isso vem também a manutenção. Então é importante a questão dos contadores, dos juristas, dos advogados que vão estar lá no dia a dia com os empresários. Eu acho que a gente poderia estar verificando um material para aprofundar mais a temática, né? E basicamente isso. E também a minha finalidade é mais entender como seria dada de forma contábil essa atividade empresária, né? A questão administrativa, como manter o empresário com seu lucro e etc. Eu tenho pouquíssimo conhecimento e gostaria de aprofundar mais e vou aproveitar a oportunidade então para estar perguntando. Na verdade, a gente tem uma série de informações colocado no site chamado Universidade Aberta do Terceiro Setor, onde nós temos várias pílulas, lâminas de informações sobre isso, né? A aplicação do terceiro setor, ele é extremamente amplo. Eu tenho uma coleção de 150 lâminas de como aplicar isso em vários segmentos, no frigorífico, numa farmácia, no transporte coletivo, no que for no processo, a gente tem esse tipo de material também, tá? Realmente, não é só você, isso no curso de graduação, tanto de Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Assistência Social, infelizmente, não tem pessoas e não tem essa abordagem do ponto de vista técnica. Por isso que nós temos uma série de atividades, nós temos live segunda, terça e quarta, voltado exatamente para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, na segunda-feira, nós temos, através da OAB daí de Manaus, um live sobre isso. Na terça-feira tem sobre a questão da universidade e a quarta-feira tem de uma maneira mais genérica no ponto de vista de administração da organização. E com isso, quinta-feira, nós estamos fechando exatamente com essa parte de saúde. Então, a gente tem uma série de atividades sobre isso. Agora há pouco, por exemplo, antes de a gente entrar nesse live aqui, eu estava com live com o pessoal da OAB de Bauru, no interior de São Paulo, que também estão implantando a comissão do terceiro setor lá dentro também. Então, essas atividades que dão informação e estruturação para entender melhor isso. Então, qualquer coisa que você precisar, é só ver no site nosso, ver as informações, e o que a gente puder te ajudar nisso, está à disposição, tá? Perfeito, doutor Takashi, obrigado pela atenção, tá? Boa noite a todos. Ok, professor. Para a gente finalizar, que já estamos no horário, a Raquel Silva. Boa noite. Primeiramente, consegue me ouvir? Sim. Tá. Primeiramente, agradecer a oportunidade e parabenizar também por essa iniciativa de fazer um centro, né, de referência em profissionais da saúde. E o que me chamou, Takashi, na sua fala foi com relação a quando você colocou sobre a linha humanística no processo, né? E o que me chamou a atenção é que, assim, esse centro de referência ele é de fato muito importante, muito necessário, né, para o nosso estado do Amazonas, mas é mais importante, né, que claro, como você bem colocou, que essa equipe vai ser aperfeiçoada, treinada, né? Mas é muito importante que se priorize, né, nesse processo a linha humanística mesmo, objetivando, né, pensar nessa perspectiva do cuidado em saúde, né? E assim evitar problemas, né, tanto para empresas que iremos prestar serviço, uma vez que se pretende atender tanto o SUS quanto o privado. Então, priorizar mesmo essa questão da linha humanística e cuidado em saúde, porque independente da profissão que seja ele arquiteto, engenheiro, assistente social, psicólogo, que nós vemos hoje, por exemplo, em alguns hospitais aqui particulares em Manaus, maternidade principalmente, alguns casos em que, infelizmente, há conflitos, né, entre pacientes e profissionais de saúde, principalmente médico, né? E nós, infelizmente, temos aí um índice. Tivemos, né, em 2015, principalmente,
hoje tem um certo recuo nesse índice de violência obstétrica no nosso estado. Então, é importante fomentar, né, dentro desse grupo, desses profissionais que vão estar depois aí no campo, né, levando seus projetos, seus conhecimentos a outros, né, a outras unidades de saúde, a outras empresas prestadoras de saúde, levar essa questão da linha humanística, né, na defesa e no cuidado, porque se vê muito como valor, mas na prática a gente percebe ainda muitas falhas, né? Né, no campo privado. Então, assim, de fato parabenizar pelo seu trabalho e dizer que penso que essa linha humanística é muito importante, tanto para evitar problemas para a empresa, quanto para garantir a segurança do paciente, e com isso garantir uma satisfação, né, e o crescimento. E é isso, tá bom? Agradeço. E a questão não é só aqui não, tá? Isso no Brasil inteiro, como estamos falando, que a gente tem rodado esse Brasil em vários estados brasileiros, e a situação é igual em todos os setores, todos os estados brasileiros, tá? E é uma situação extremamente caótica. Quando você começa a ver números, você apavora, tá? Porque, olha, nós conseguimos levantar alguns números e foi impressionante o que está acontecendo no Brasil sobre isso, tá? Então, nós não queremos ser nenhum xiita no processo, nós temos que ter um mínimo de entendimento entre os profissionais desse mecanismo, tá? O objetivo nosso é abrir esse caminho e poder mostrar esses tipos de situações. Nós não vamos conseguir ter 100% de eficiência, mas vamos, pelo menos, plantar a semente de que possa estar trabalhando dessa forma, tá bom? Tá bom. Então, agradeço a sua contribuição aí, tá bom? Vamos lá. Perfeito, obrigado a todos pela participação. Não temos mais perguntas e, dando encerramento... Sim? Queria só fazer uma colocação a esse time, né, de convidados. Pessoal, como eu coloquei para vocês, né, eu sou empresária aqui da área de saúde e a gente tem total interesse em fazer esse projeto, tá? Então, essa é a primeira reunião de 3 sequenciais que nós vamos ter. O que a gente precisa é de compromisso, de comprometimento de pessoas e de profissionais que efetivamente queiram participar desse processo de desenvolvimento. A gente, muitas vezes, na nossa vida, né, a gente se agarra à motivação. Só que a gente precisa entender que a motivação ela é traiçoeira, porque, às vezes, ela nos falta. Então, a gente precisa se agarrar em algo mais confiável, que é a disciplina. Né? Quando a gente se agarra à disciplina, a gente não se frustra. Tá? Essa é a primeira reunião nossa, de 3 que vão vir sequenciais nas próximas 2 quintas-feiras ainda, né, Felipe? E o Takashi, ele vai esmiuçar um pouco mais esse processo de desenvolvimento, o projeto, onde é que nós vamos entrar, qual é o planejamento financeiro disso, que é para nós entendermos melhor. Então, na quinta que vem, dia 17, e na próxima quinta, dia 24, nós vamos estar aqui no mesmo horário, às 19 horas, nessa mesma sala, ok? E nós já convidamos vocês às segundas, terças e quartas-feiras, às 19 horas, horário de Manaus, para acompanharem, né, o Takashi nas suas lives, em que ele explica o terceiro setor, explica o que é a ferramenta, explica o benefício que essa ferramenta traz para todo mundo em geral. Tá? Para os negócios, para a sociedade em geral. Ok, pessoal? Então, o Felipe vai encerrar aí. Takashi, obrigada. Obrigado, vocês. Tá? Não encerra ainda não, Felipe, só um minutinho. Eu entendo a baixa quantidade de dúvidas, até porque, como é um assunto relativamente novo para muita gente, é difícil a gente ter dúvidas sobre o que a gente não conhece, né? Mas, Takashi, contando assim, o que foi falado aqui por todos, e pela história do Rafael, ele comentou a questão do terreno. E olhando aqui o nosso memorial, a gente vê que nós temos 12 itens, né, contando com a conclusão. Desses 12 a gente falou do terreno, do restante, assim, só para saber hoje, em que pé que estaria esse centro de referência de saúde? Tá. O que existe é um croquis só feito no processo para entender o que é esse mecanismo. A ideia é fazer o croquis do terreno foi dado
ao grupo de trabalho que foi formado em 2019, foi entregue para cada um do pessoal, e se tiver mais pessoal interessado, a gente pode passar a planta de topografia com curva de nível, e a gente está acolhendo as sugestões do processo. O que nós temos é apenas um esboço do que seria o processo, e nós queremos ver do pessoal que tipo de sugestões, o que eles querem apresentar. É exatamente isso que a gente está chamando de grupo de trabalho do projeto. Tá? Entendi. Então, o grupo que vai iniciar, no caso... A concepção, grosso, já temos lá. Só falta agora, então, começar a detalhar sobre isso. Tá? Entendi. Beleza. Obrigado, Takashi. Eu queria só fazer aí um agradecimento e as boas-vindas aos arquitetos que participaram dessa live, né? Eu fico muito feliz porque é um projeto voltado dentro da Amazônia e esse projeto, com certeza, será concebido que será exemplo para o resto do planeta. Então, é muito importante que a gente possa adotar aqueles conceitos emanados aí pelo professor Takashi dentro de um critério de sustentabilidade efetivamente sustentável, dentro da lei, conhecimento, e das boas-vindas aos arquitetos que se predispuseram a estar participando dessa live. Sejam todos bem-vindos. Vamos participar deste conselho de projeto aí, onde todos serão bem-vindos e abraçados confortavelmente. Vai meus agradecimentos a todos eles. Professor, só mais uma perguntinha. Sim, vou lá. Nesse primeiro momento, a gente só está fazendo a formação dessa estrutura orgânica do centro Amazonas, né? Assim, o que vai é mais voltado para a administração e a técnica, né? É mais no sentido de dar a conceituação do que é. Então, esses três eventos é mais para dar uma base para poder entender o que nós estamos propondo no trabalho, tá? Então, ela é só essa base. Depois vai continuar todo um trabalho. Antes da pandemia, nós tínhamos reuniões mensais com o pessoal todo. Então, nós vamos voltar a fazer essa atividade agora online processo, entendeu? Tá? Isso, eu já até recebi uma cota também, eu já recebi aquela carta, né, com a cota. Porque quem participou daquele episódio todinho, como foi falado, não foi feito aquilo lá só para brincadeira, né? E as pessoas que começam a publicar nesse pessoal, eu tenho que dar prioridade para essas pessoas que acreditaram e estão participando desde o começo. Então, foi feito um certificado sobre a cota, porque quando for lançar a cota do total do empreendimento, cada um deles já tem uma parte do processo já participando desse mecanismo, tá? Então, eu não quero que nenhum investidor chegue falando, agora é meu. Não é bem assim. Isso é de muitas pessoas. Né? Tá bom? Tudo bem. Ok. Tenha um pouco de paciência, que a gente vai explicando devagarzinho. Tá? Nós, da minha parte, os japoneses. Tá bom? Em relação ao projeto que o senhor comentou agora há pouco, como é que eu poderia ter acesso a ele? Para eu poder ir analisando... Se você não recebeu o terreno nem nada, né? Que você não participou, não é isso? Tá? Não, então, ao agora participar, vai estar aberta uma inscrição para os grupos, que aí nós vamos repetir os documentos que nós já mandamos antes para o pessoal e vai começar a formatar, porque, infelizmente, o ano passado inteiro não fez nenhuma reunião, ficou parado no processo. Então, as coisas que foi feito em 2019, muitas coisas nós vamos retomar agora para poder começar com o ponto zero, tá? Certo. Outra dúvida, eu vi aqui no site Uniter7, Isso, um curso de formação de auditores de responsabilidade social. Esse curso, ele agrega a esse projeto? Não só esse projeto, mas qualquer tipo de projeto que você queira fazer daqui para frente, se você não tiver essa conotação do processo, você vai acabar elaborando um projeto com passivo socioambiental violento, e isso vai prejudicar o proprietário da área, entendeu? Isso são coisas que o pessoal também não está sendo falado, tá? Ok, obrigado.
Tá bom. Bom, pessoal, obrigado por todos. Até a próxima semana e vamos trocando mais informações. Qualquer coisa tem um site do Centro de Referência, pode enviar mensagem para lá, um monte de coisa, que a gente vai começar a dar suporte para o pessoal sobre isso. Tá? Então, meu muito obrigado e uma boa noite para vocês. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez a todos. E só para dar um último informe, professor, a gente colocou os 3 documentos principais disponíveis no site que vocês podem estar baixando. O primeiro é o memorial do que é o que nós estamos, né, tratando. O segundo é o que é terceiro setor na área da saúde, para ter uma base, uma ideia do que é isso. E o terceiro, o que são as câmaras técnicas que o professor falou aqui na nossa reunião. Então, esses 3 documentos estão disponíveis lá. Eles são no site, no mesmo site que você entrou aqui na página, é o www, vou até escrever aqui, www.saudeamazonas.org.br. Então, lá, esses 3 documentos iniciais estão disponíveis e ao longo dessas 3 semanas, ou seja, desse primeiro, dia 17 e dia 29, nós vamos estar explanando o que é o conceito, como o professor falou, e vocês já perceberam que não é nada simples, né? Não é botar uma banquinha de banana e é um negócio bem complexo. Então, a partir dessa terceira reunião, os que realmente tiverem interesse em engajamento e quiserem participar, aí, doutora Lucimar, respondendo a sua pergunta, nós vamos fazer um grupo de trabalho para estabelecer um cronograma físico-financeiro. Como vai ser as reuniões, como vai se desenvolver o processo. Tudo bem? Obrigado, gente, pela participação. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e uma ótima noite. Até logo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa Foi noite. ótimo estar com vocês. Um abraço. Renan, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Parabéns.